Quando as coisas em nossas vidas estão indo tudo bem, estão indo de vento em popa, dizem alguns que é muito fácil louvarmos a Deus. Mas quando as coisas começam a despencar, quando as coisas começam a se tornar difícil, é muito mais duro e mais difícil louvar e agradecer a Deus. Quando as coisas acontecem como aconteceu na vida de Jó, aí são poucas as pessoas que param e louvam a Deus como Jó louvou. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, tudo bem com você? Família, tudo bem? Espero que sim. Mais um devocional diário da AD Holinés. Hoje é o dia 13 de abril de 2025 e aqui é o nosso devocional. O tema é lágrimas de louvor. Quando as coisas ficam difíceis, como aconteceu na vida de Jó, na vida de Davi, que meio em perseguição, ele escreve o Salmo de número 30, e no Salmo de número 30, ele exaltou a Deus pelos livramentos que o Senhor havia dado. No Salmo de número 30, ele disse: eu clamei por socorro, e o Senhor me curou. Ele chega a dizer que ele já estava na sepultura. Ele disse que o pé dele já estava na cova, mas Deus lhe deu o livramento. E diz mais no Salmo de número 30, Deus havia transformado as lágrimas dele em dança. Deus tirou ele das roupas de luto e deu para ele roupa de festa. Tirou ele de uma tristeza e deu-lhe um banho de alegria. Hoje o nosso comentário ficou com a irmã Xochitl Dixon. Mais uma vez ela nos surpreende com os ensinamentos que nos traz nesses devocionais. Hoje ela diz que ela foi cuidadora da sua mãe durante 4 meses de vida. Ou seja, nos últimos 4 meses da vida da sua mãe, ela foi cuidadora da sua mãe. Num dia que a sua mãe parte para a eternidade, parte nos braços da Xochitl Dixon. E naquele momento que a mamãe parte, ela entra em uma crise de choro. Ela chora muito, mas depois ela louva a Deus e diz: graças a Deus, aleluia. E ela se sentiu mal quando ela louvou a Deus e teve essa expressão no dia que a sua mamãe morreu. Mas quando ela leu o Salmo de número 30, ela entende. Assim como Davi também estava com o seu filho morto, a Bíblia diz: enquanto o filho estava morto, Davi chorava, Davi fazia jejum, Davi fazia sacrifício, enquanto o filho dele estava doente, na verdade. Mas quando o filho dele morre, ele dá um brado e diz: eu preciso me levantar e adorar o Senhor. Entra na casa do Senhor e vai louvar o Senhor. Tira a roupa de tristeza, tira a roupa de luto e começa agora exaltando e bendizendo o nome do Senhor. As pessoas, por não entenderem, começam a questionar. Ele disse: olha, o menino estava vivo, eu ainda tinha esperança, né, de que ele continuasse vivo. Ele estava doente, eu continuava tendo esperança de que ele continuasse vivo. Mas agora morreu, então a esperança que eu tenho é de que eu vá até ele, não ele mais volte para mim. Então, mesmo em meio ao choro, mesmo em meio ao pranto, Deus pode preparar momentos de louvor para mim e para você. Eu não sei em que momentos você está passando, mas nos Salmos que Davi escreve, Salmo de número 30, o versículo de número 5, ele diz que o choro, ele pode, às vezes ele dura até uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Agora vamos para o livro de 1 Samuel, capítulo de número 22. No capítulo de número 21, lembramos que Davi estava na cidade de Gate. Gate era a cidade daquele Golias que ele havia matado. O rei de Gate recebe Davi, mas quando os soldados começam falando de Davi, né, aí a situação muda. Davi finge-se de louco lá no meio do povo de Gate. Agora Davi foge de Gate e vai para um local chamado Caverna de Adulão. Na caverna de Adulão, ele vai até o rei de Moabe, o rei dos Moabitas, e fala lá com o rei dos Moabitas para que ele pudesse deixar os seus pais ali um pouco com Moabe, né, para livrar um pouco de Saul, que Saul queria destruir Davi e toda a sua família. Naquela caverna de Adulão, a Bíblia diz que junta-se a Davi os seus irmãos, os seus parentes e alguns homens que estavam endividados, um homem entristecido, um homem angustiado, um homem que não tinha perdido o prazer pela vida, junta-se a Davi, e Davi junta-se aí uns 400 homens. Mais tarde ele estava com 600 pessoas ao seu lado. De lá de Gade, né, ele vai para Moabe. De Moabe ele procura o profeta e ele chega até Gade, o profeta,
E o profeta Gade entrega uma profecia para Davi, dizendo: volta para Judá. E ele volta para a cidade da Judá, né, para Jerusalém. E foi para o bosque de Herete. E lá ele foi informado de uma situação terrível que tinha acontecido lá em Jerusalém. A Bíblia diz Doeg era um dos soldados do rei. Quando Davi foi para Gate naquela época e foi atrás do profeta, né, do sacerdote, e o sacerdote havia profetizado para ele, Doeg estava lá e Doeg viu. Aí a Bíblia diz que Doeg agora volta, fala para Saul: olha, Saul, Davi anda se consultando com Abiatar, o sacerdote do Senhor. Abiatar está consultando o Senhor para Davi. Aí o Saul fica nervoso, diz assim: então Abiatar está ao lado de Davi, vamos matar todos os sacerdotes. E manda os soldados se lançar e matar os soldados, os sacerdotes, e os soldados dizem: não, nós não vamos matar sacerdote. Aí a Bíblia diz que Davi olha para Doeg e diz: Doeg, mata você. Aí Doeg, um homem cruel, um homem sem coração, um homem sem amor, ele lança-se a espada contra 80 sacerdotes. Que matança, que dor, que homem cruel, que coisa séria, né, irmãos? Matar as pessoas que consultavam a Deus, as pessoas que oravam, as pessoas que faziam sacrifício ao Senhor. Um homem chegar a tirar a vida desses homens. Meu Deus do céu, até que ponto vai a falta de desamor, a falta de gratidão a Deus pela vida dos líderes, pela vida da liderança, né? Mas a paga dele está para vir. No meio daquele povo foge aquela pessoa que foge, vai até a Davi, e quando chega lá diz: ó, Davi, aconteceu isso, isso e isso, Doeg matou todos os sacerdotes, só eu escapei. Davi diz: olha, fica aqui comigo, porque a culpa não é só tua, a culpa também é minha, porque foi por causa de mim que ele matou toda a tua família, porque eu fui lá consultar o Senhor. Mas ele não guarda por esperar. Capítulo número 23, a Bíblia diz que os filisteus atacaram a cidade de Keila, e Davi estava lá perto, né, fugindo. Davi estava lá. Então Davi, com dó da cidade de Keila, disse: Senhor, eu ataco essa cidade, eu ataco os filisteus. O Senhor disse: ataca. Aí ele vai contra os filisteus, mas alguns soldados tiveram medo. Ele mais uma vez consultou: Senhor, os soldados estão com medo, mas eu posso atacar Keila? O Senhor disse: ataca. E eles atacaram os filisteus, mataram muitos filisteus e tomaram tudo aquilo que eles tinham roubado de volta e deram a Keila. Mas de repente Saul fica sabendo que Davi está em Keila. Olha, Davi havia feito um grande sacrifício, arriscado a própria vida dele e dos soldados, lutando contra os filisteus pela cidade de Keila. Agora Saul fica sabendo que ele está em Keila, e Saul pega o exército e vai descendo para Keila. Quando vai chegando em Keila, Davi mais uma vez consulta ao Senhor, porque ele ficou sabendo: olha, Saul está descendo para Keila. Aí Saul procura o sacerdote: vamos consultar o Senhor. Senhor, os homens de Keila, depois que eu fiz tudo isso, né, fizemos tudo isso, demos livramento e pegamos tudo que os inimigos tinham saqueado, depois de tudo isso, os homens de Keila vão me entregar para Saul? Deus disse: vai. Saul vai descer aqui em Keila para me pegar? O Senhor disse: vai. Aí mais uma vez: Senhor, ele vai? Ele disse: vai. Aí, ó, Davi com os homens dele vão embora, foge. Aí a Bíblia conclui aí que Saul perseguia Davi todos os dias, dia a dia, mas Deus não deixava encontrá-lo. Aí agora aqui, a Bíblia diz que Davi vai para uma cidade chamada En-Gedi. Lá naquela cidade, Davi encontra uma caverna, se esconde lá com os homens dele. Saul, andando por ali pela região, entra ali para fazer, ó, número 2, as suas necessidades. E Davi sai ali escondido, corta um pedaço do seu manto, da roupa de Saul. Quando Saul sai da caverna, que chega no outro lado, Davi diz: ô Saul, Saul, meu pai, olha, esse pano aqui é teu, esse pedaço de roupa é teu, é do teu manto que eu cortei. Aí a Bíblia diz que Saul diz: ô Davi, tu é mais honesto do que eu, tu é um homem melhor do que eu, né? Eu sou um homem muito mau. E fizeram um juramento ali, né, onde Saul disse: eu sei que Deus vai te levantar rei no meu lugar, mas eu quero que te pedir um juramento: quando tu reinar
jura que vai guardar minha família, não vai matar minha família. Davi disse, eu juro. Eita, né? E faz um juramento. Saul vai embora, Davi também vai. Mas vamos ver para frente, sabe por quê? Um endemoniado, desviado, é sempre desviado. Tem que ter duas coisas na vida de Saul: libertação dos demônios, tá? E outra, e voltar o coração para o Senhor, que já o rejeitou para que não reine sobre Israel. Capítulo de número 12, Lucas, capítulo 12, versículo 1 ao 31. Jesus começa dizendo o seu discurso aos discípulos: olha, vocês precisam tomar cuidado com o fermento das hipocrisias dos fariseus. E depois ele entra num outro tema dizendo assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Eu vou lhe mostrar um a quem vocês devem temer, que ele não só mata o corpo, mas também pode lançar a alma no inferno. Temei a Deus. Aí depois ele entra no tema: olha, quem confessar a mim diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos dos céus, diante dos anjos do meu Deus. Mas aquele que não me confessar diante dos anjos, me negar diante dos anjos, eu também me negarei diante dos anjos, diante do meu Pai que está nos céus. Aí a Bíblia diz que Jesus continua esse discurso, aí alguém lá no meio da multidão brada e diz assim: Senhor, fala para o meu irmão dividir comigo a herança do meu pai. Aí Jesus: ei filho, cada um no seu quadrado. Mais ou menos assim na linguagem de hoje, né? Jesus disse assim: quem foi que colocou-me como juiz entre mim e vocês? Eu não sou juiz para resolver esse assunto. Esse aí é assunto dos juízes, né? É assunto dos juízes. Jesus não saía metendo o bedelho nas coisas dos outros aí não, irmãos. Porque tem gente, irmão, que são tão mostradinhos que querem meter o dedo até onde não deve. E, inclusive, por exemplo, a política. Sabe, eu vejo assim alguns pastores que se envolvem na política, se envolvem com deputado, se envolvem com isso, e se envolvem com aquilo, se envolvem com tanta coisa, depois são tudo emaranhado. Pastor Elias, é pecado? Não é pecado, mas a Bíblia diz que tem os pecados e tem também os embaraços. Isso não é pecado, mas é embaraço, né? Que tão de perto nos rodeia. Então vamos fugir desses embaraços. Tem coisa que não é para o ministro, tem coisa que não é para o pastor, tem coisa que não é para o obreiro, tem coisa que é para as pessoas. Tem coisa que é para a polícia resolver, tem coisa que é para o sacerdote resolver, tem coisa que é para o político resolver, tem coisa que é para a CELP resolver, aqui é Eletropaula, Celesc resolver. Tem coisa que para cada coisa tem alguém que vai resolver, mas tem gente que quer resolver um assunto que não é da sua alçada, não é do seu bedelho. Jesus não era assim. E ele nos ensina a sermos diferentes. Aí Jesus disse: olha, vocês têm que ter cuidado com esse negócio de herança, viu? Vou falar uma coisa para vocês. Esse amor ao dinheiro, esse amor desenfreado pelo dinheiro. Vou contar algo de um homem que aconteceu. Aí ele conta: olha, um certo homem era muito rico, ele tinha muita fazenda, tinha muito bem. Aí um dia ele disse: eu plantei muita lavoura, não tenho onde recolher, o que eu vou fazer? Já sei. Eu vou aumentar os meus depósitos, vou aumentar os meus armazéns, vou colher tudo, vou guardar trigo aqui. Depois eu vou dizer para mim: ô fulano, agora você está bem de vida, né? Agora come, bebe, descansa, pendura a chuteira, que está tudo bem. Aí Jesus disse: olha, mas aquele homem ouviu uma voz do céu dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que você tem feito? Para quem será? Para quem vai ser sua riqueza? Ontem eu estava assistindo um vídeo aqui no YouTube, rapidinho, e um moço falando que ele tinha um amigo, que ele sempre falava para o seu amigo: amigo, ele disse, não disse o nome, amigo, vamos pescar. E o amigo: hoje eu estou muito com trabalho. Ô amigo, vamos lá comer um churrasco. Hoje eu estou com muito trabalho na empresa. E era só trabalho, enriqueceu. E comprou caminhonete, e comprou casa e tal. Enriqueceu de uma tal maneira e deu um piripaque nele e morreu. Acabou, morreu. Deixou casa nova, deixou carro, Alguém que ficava lá dentro da mulher dele dizendo assim: trabalha, besta, uma hora que vai morrer e tudo isso aí vai ser meu. Então, abre aspas, trabalhar é muito bom, dinheiro é muito bom, mas há um tempo para todas as coisas. Meu velho pai que sofreu, fez tanto esforço, derramou suor do rosto para poder me criar.
pois já está velho, está de cabeça branquinha. Não vou lhe deixar sozinho, não tenha medo, meu pai. A preocupação da